Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, e vamos dar continuidade então ao nosso compromisso do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na nossa última reunião falamos e analisamos alguma coisa em relação ao prefácio desta obra apresentado pelo Espírito de Verdade, que é Jesus Cristo. E agora nós vamos dar uma continuidade nessa introdução. E inicia-se assim: o objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. Nós vamos fazer uma pausa e falar alguma coisa agora, né? Uma análise em relação a essas breves linhas que nós fizemos a leitura. Então aqui já aclara o objetivo da obra, que é a apresentação dos ensinos morais de Jesus. E diz que se outros aspectos do Evangelho foram motivos de contenda, de controvérsia, de disputa em relação aos diversos outros segmentos religiosos, em relação ao ensinamento moral, este é um ponto de convergência de todas as outras religiões, porque em relação aos ensinos morais apresentados por Jesus, não há controvérsia alguma, nem poderia ser de outra maneira, porque se assim fosse, aquele segmento religioso que atacasse os ensinamentos morais apresentados por Jesus, estaria indo contra o cerne do Evangelho. E o Evangelho de Jesus significa a boa nova, ou seja, a boa notícia. A boa notícia trazida por Jesus ao seu tempo para todos nós, né? Como mensageiro do nosso Pai, Jesus veio e trouxe o Evangelho, a boa notícia, para que todos nós tivéssemos conhecimento a respeito da nossa essência, a respeito das leis do Criador. Então ele veio, através dos seus ensinamentos, abrir os nossos olhos e fazer com que nós percebêssemos as leis estabelecidas pelo nosso Pai. E como era importante que nós compreendêssemos essas leis para que tivéssemos condições de sair dos caminhos equivocados que a gente trilha ou trilhava, e que nós tenhamos condições de seguir pelo caminho correto, fazendo a vontade do Pai. Então aqui, logo nessas primeiras palavras e ensinamentos, nós vemos então como é importante a missão de Jesus para toda a humanidade. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. Para aquele que faz uma leitura descompromissada dessa afirmação contida na introdução, não vai entender nada. O que quer dizer isso? Mas aqui está dizendo que, mesmo aqueles que não acreditam na existência de Deus, que não acreditam na existência da alma, que não acreditam na continuidade da vida espiritual, eles reconhecem que os ensinamentos morais apresentados por Jesus
são fundamentais para que nós vivamos em harmonia na sociedade e para que nós deixemos a brutalidade e a violência do homem primitivo e passemos a nos tornar pessoas, homens, cidadãos mais civilizados. Então, mesmo aqueles que não acreditam, que não têm esse senso religioso, eles se inclinam aos ensinamentos do Cristo. A maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Durante todo esse nosso estudo, nós vamos abordar todo esse aspecto da nossa reforma moral. Porque é o cerne do ensinamento do Cristo. Ele veio para nos ensinar como nós devemos agir e fazer para nos tornar pessoas melhores. Ou seja, para estimularmos as nossas virtudes e ir nos afastando das nossas paixões, dos erros que nós cometemos. Então, só que muitas pessoas estão muito mais interessadas na questão dos fenômenos espirituais. Isso é uma realidade. Existem outros segmentos espiritualistas que, na sua maior parte dos seus rituais, das suas reuniões, a abordagem maior refere-se às questões dos fenômenos espirituais. A doutrina espírita, ela não afirma, ela não coloca ênfase nos acontecimentos dos fenômenos espirituais. Pelo contrário, pautada na razão, no estudo, na fé raciocinada, todo fenômeno espiritual ocorrido ou mostrado, ensinado por Jesus, participado por Jesus ou pelos espíritos na doutrina espírita, nós analisamos ali o seu conteúdo moral, ou seja, qual é o cerne do ensinamento diante daquele fenômeno. O que nós precisamos observar? Não ficar abismado, felizes, entusiasmados pelo fenômeno em si, mas extrair daquele fenômeno a verdadeira lição, porque o que vai nos tornar pessoas melhores não é você ficar abismado, ficar emocionado com os fenômenos espirituais, mas o que vai nos tornar pessoas melhores é o nosso desejo sincero de melhorar a nossa conduta moral. Essa é a base da abordagem do Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Porque Jesus faz desta maneira com que nós busquemos em nosso interior, em nossa intimidade, aquelas questões que não estão resolvidas, aquelas questões, aqueles sentimentos que ainda nos prejudicam e que nós precisamos encará-los com coragem, com boa vontade e trabalhar para que eles sejam modificados. Aí está o cerne do ensinamento de nosso Mestre Jesus. É lógico, meus amigos, que toda transformação moral, de conduta, de ética, de comportamento para melhor, faz com que a nossa essência divina, nós, enquanto espíritos imortais que nós somos, não vamos esquecer jamais disso, que os ensinamentos do Cristo é voltado para o espírito imortal. Nosso caso, de nós, para nós, espíritos encarnados. Então, é lógico que a consequência da nossa reforma moral vai fazer com que nós estejamos numa condição melhor na vida futura, na vida espiritual.
que é para onde todos nós caminhamos todos os dias. Não vamos nos esquecer disso. Vamos separar da realidade as ilusões que nós vivemos. Nós caminhamos para isso, irmãos, porque nós somos seres espirituais. Estamos passando uma temporada, um tempinho aqui na matéria, exercitando, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, colocando em prática os nossos sentimentos, e assim temos condições de trabalhar esses sentimentos para melhorar a nossa conduta, objetivando o nosso equilíbrio, o nosso fortalecimento espiritual na vida futura que nos espera a todos nós. É esta parte o objeto exclusivo desta obra. Num outro parágrafo, um pouquinho mais à frente, na página 7 desse livro que nós estamos abordando, existe o seguinte ensinamento: como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversos países. O que Kardec está falando aqui? Como complemento de cada preceito significa complementando cada ensinamento de Jesus, cada passagem ensinada por Jesus, cada parábola apresentada por Jesus, existem instruções trazidas pelos espíritos superiores. E olha o detalhe, que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Portanto, meus amigos, cai por terra aquele que acha que o conteúdo da doutrina espírita veio unicamente da mente de um homem, de um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor Allan Kardec. Não veio da mente dele. As informações foram trazidas pelos espíritos superiores, por espíritos também de evolução mediana, onde muitos ensinamentos podem ser retirados daquilo que eles disseram e trouxeram. E por diversas partes do mundo, em diversos países, vieram essas instruções. E por meio de diferentes médiuns. Portanto, existiu a participação de muitos espíritos desencarnados e encarnados, trazendo as informações para que fossem concatenadas, para que tudo fosse compilado, estabelecido uma ordem didática e feito os livros e as obras que deram origem à doutrina espírita. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Olha só que informação extraordinária que nós recebemos, porque aqui confirma que dessa maneira como as informações foram trazidas para cá, complementando os ensinamentos do Cristo, diversas informações de diversos espíritos, em diversos graus de evolução também, através de diversos médiuns, em diversos locais, em diversos países. Portanto, não sofreram a influência pessoal de uma única pessoa que teria, por exemplo, uma inclinação única. Isso dá muito mais credibilidade a esta obra, assim como as demais obras da doutrina espírita. Esta obra é para uso de todos, meus irmãos, de todos. Não é porque aqui está escrito
que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que somente serve para os espíritas ou para os simpatizantes da doutrina espírita? De maneira alguma. Vamos modificar a nossa maneira de pensar. Nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando da Boa Nova, nós estamos falando de ensinamentos morais apresentados pelo Espírito superior de todo esse orbe que nós estamos, do nosso mundo, o Espírito mais, se isso for possível de ser dito, mais superior de todos aqui, veio e nos apresentou os ensinamentos evangélicos, a boa notícia, que depois foram complementadas, explicadas por espíritos superiores. E nós trabalhamos em cima disso. Então aqui serve para qualquer pessoa cristão que tem o desejo sincero, que se diz afinizado com os ensinamentos do Cristo, e isso serve para si, para a sua intimidade, para se tornar uma pessoa melhor. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Convidá-los à prática do Evangelho. Nós estamos sendo convidados de novo. O irmão que está tendo contato neste momento conosco, com esse estudo que nós estamos fazendo, está sendo convidado à prática do Evangelho. Todos nós que estamos novamente estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, continuamos a sermos chamados, convidados à prática do Evangelho. Precisamos ter boa vontade e coragem para buscar em nossa intimidade aquilo que precisa ser reformado e melhorado. E através dos ensinamentos de Jesus, nós temos um caminho a ser trilhado, o caminho que Ele está nos mostrando, que nós possamos aceitar esse convite e possamos caminhar juntos nesse estudo, para que tenhamos compreensão de como nós estamos ainda aqui dentro de cada um, dentro do seu universo, dentro da sua casa mental, analisando aquilo que precisa ser reformado. Meus amigos, então nós paramos por aqui, através dessa análise. Convido os irmãos que se inscrevam no canal Palavra Amiga Espírita, que nós criamos justamente para deixar nesse canal todos os vídeos que nós estamos fazendo em relação aos ensinamentos do Cristo, em relação ao Evangelho, em relação às parábolas, às bem-aventuranças e assim por diante. Fica fácil de fazer uma busca e quando nós tivermos um pouquinho de tempo, ouvir um vídeo com palavra amiga, com palavra que tem um único objetivo, de fazer com que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar esse caminho que Jesus está nos mostrando desde quando Ele esteve aqui, ou ainda antes dele, quando através dos profetas, que foi Jesus que encaminhou, que trouxe até nós os profetas, que tinha também por objetivo abrir os nossos olhos no passado e hoje, essas obras extraordinárias que nós temos acesso em relação à doutrina espírita. Meus amigos, vamos elevar então o pensamento para a nossa oração final. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça, que nós possamos buscar em nossa intimidade as forças necessárias e a coragem para que tenhamos condições de nos enxergar como realmente ainda somos, para ver o que é necessário mudar em nossa intimidade
e que os ensinamentos que o Senhor nos deixou possa servir de caminho para que tenhamos condições de nos tornar pessoas melhores. Assim seja. Meus irmãos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.